Seguimos, tá? Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui nessa câmera, enquanto a Larissa ali toma um cafezinho, porque as forças, bora olhar para o noticiário internacional, as forças dos Estados Unidos confirmaram que 2 navios de guerra americanos começaram a limpar o Estreito de Hormuz das minas que são colocadas e que foram colocadas pelo Irã. Enquanto isso, as negociações de cessar-fogo entre Washington e Teherã, elas devem avançar na madrugada, pelo menos até domingo. Quem tem os detalhes para a gente, ao vivo, direto de Nova York, vamos para lá, já está aparecendo aqui na tela, é a minha amiga Priscila Yazbek. E aí, Pri, tudo bem? Bem-vinda, boa tarde. Oi, Renan, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Renan, o governo americano então divulgou informações sobre a retomada das operações no Estreito de Hormuz, ainda que haja controvérsias, ainda que haja ali informações também do lado iraniano de que houve um aviso, inclusive, para que esses navios se retirassem. Então, o dia começou com Donald Trump fazendo uma publicação nas redes sociais, dizendo que os Estados Unidos estão vencendo a guerra, que quem diz o contrário é a mídia, fake news, mas depois ele falou que, inclusive, os Estados Unidos estavam começando a limpar o Estreito de Hormuz, que é responsável, inclusive, por 1/5 do transporte de petróleo global, e ele disse que todos os navios de lançadores de mina do Irã foram afundados. Logo depois, umas horas depois, o Comando Central dos Estados Unidos, que é responsável pelas operações militares americanas no Oriente Médio, disse que 2 destroyers da Marinha Americana começaram a remover as minas do estreito para criar uma nova rota de navegação segura, e eles disseram que vão informar os detalhes sobre essa nova rota à indústria marítima posteriormente. Só que ao longo do dia, Renan, também a mídia estatal iraniana reportou que um navio militar americano se retirou do Estreito de Hormuz depois de um aviso feito pelo Irã. E uma fonte do governo americano disse ao site de política Axios que, na verdade, os Estados Unidos não teriam recebido nenhum tipo de aviso, portanto, mais uma vez, informações desencontradas de ambos os lados. Fato é, Renan, que pouquíssimos navios e embarcações têm se arriscado a cruzar essa hidrovia, que na sua faixa mais estreita tem apenas 34 quilômetros, pelo temor de que esse cessar-fogo que foi acordado entre Estados Unidos e Irã na terça-feira seja um cessar-fogo muito frágil e pela falta de garantias de segurança. Segundo informações apuradas pela CNN, apenas 30 navios passaram pelo Estreito de Hormuz desde a terça-feira, desde quando o cessar-fogo foi firmado, e antes do conflito ser iniciado, o normal era que passassem cerca de 100 navios por dia. Há informações também de que superpetroleiros passaram pelo Estreito de Hormuz neste sábado, mas são petroleiros com destino à Ásia e que são ligados à China, então, portanto, seriam apenas os navios que têm algum tipo de ligação com o Irã que, por enquanto, estão passando ou estão se arriscando a passar pelo Estreito de Hormuz. E essa situação no Estreito acontece em meio às negociações no Paquistão, na capital paquistanesa, em Islamabad, com as delegações de alto nível dos Estados Unidos, que é liderada a delegação dos Estados Unidos pelo vice-presidente J.D. Vance, também com a participação do enviado especial Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner. E do lado do Irã, também as negociações que são lideradas pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Khalibaf, e o ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi. E o Paquistão faz a intermediação dessas conversas, então, que começaram neste sábado. São as conversas de mais alto nível já realizadas entre Irã e Estados Unidos desde 79, desde a Revolução Islâmica, e também as primeiras conversas presenciais, cara a cara e diretas entre os dois países desde 2015, quando foi firmado o acordo nuclear do Irã ainda no governo de Barack Obama. Uma fonte do Paquistão disse, inclusive, que J.D. Vance teve um papel muito importante para que essas negociações aconteçam, e fontes também que conversaram com a CNN dizem que, de fato, o vice-presidente se opôs a essa operação, a guerra contra o Irã, desde o início, portanto, ele deve tentar trazer ali um tom mais apaziguador para essas conversas, mas também fontes que relatam que está acontecendo em Islamabad dizem que até o momento há ainda alguns grandes impasses, e um desses grandes impasses diz respeito, inclusive,
inclusive a questão do Estreito de Hormuz. Entre as exigências feitas pelo Irã estão o controle total do Estreito de Hormuz, a saída das forças americanas da região, reparações sobre danos causados no conflito, suspensão de sanções e o reconhecimento do direito do Irã de enriquecer urânio. Essa questão do enriquecimento de urânio é uma linha vermelha para os Estados Unidos, a questão do controle total do Estreito de Hormuz também, assim como a retirada das tropas americanas da região, portanto, impasses importantes, Senna, e é por isso que muitos especialistas dizem que não há expectativas positivas de que uma solução para o conflito seja encontrada rapidamente. Eu volto com você. Priscila Yasbeck conversando com a gente ao vivo de Nova York. Obrigado pelas informações.